Você sabe o que é uma fita VHS? Então, era um negócio assim, preto, né, retangular, que a gente usava, que eu falo a gente velho, né, usava para assistir um filme antigamente, mas não usava só para assistir esse filme. A gente usava também para gravar os filmes que passavam na TV aberta e que a gente queria gravar para guardar pra gente assistir depois. Só que 9 a cada 10 pessoas que faziam isso gravavam o filme do Máscara. Eu vou te falar que é difícil um filme de comédia ficar grande igual ele ficou, né? Obrigado! E tinha tantas cenas clássicas que ficaram pra posteridade, que tinha umas, inclusive, que eu nem entendi direito, né? Mas só que vendo esse filme de comédia, você sabia que, na verdade, a história do Máscara é bem mais diferente do que você pode imaginar? Na verdade, tem várias histórias dentro da própria história. E eu vou te explicar isso até o final desse vídeo. Mas, por pouco, esse filme não virou um filme de terror super macabro. Então é isso que você vai ver hoje no Nerd Show. Fala, meus queridos amigos, como estão vocês? Vocês estão bom, né? O filme O Máscara, lembra, Barbarellando, de ter assistido esse filme? Claro que eu lembro. E o que você lembra? Você lembra da história? Eu lembro. Dos personagens? Lembro. Do Stanley Ipkiss. O Stanley Ipkiss, é verdade. Pra gente começar a contar um pouco sobre essa história, que é diferente da história original, eu acho que é bem legal da gente lembrar um pouco sobre como que é a história desse filme, pra gente até poder comparar, né, Bárbara? Isso. Vamos lá. Esse filme conta a história, que nem a Barbarellando falou, do Stanley Ipkiss. Que o Stanley Ipkiss é um jovem bancário que é um perdedor na vida, que só toma pra dentro, todo mundo tira sarro com ele, todo mundo passa ele pra trás, ele vai lá no mecânico, o mecânico passa a perna nele. Os freios estão ferrados e a transmissão tem que trocar. Mas eu só queria trocar o óleo. Eu estou já começando a me identificar com o Stanley Ipkiss. Eu também acho que eu sou uma espécie de Stanley Ipkiss. E ele mora numa cidade que chama Ed City. Aí, no início do filme, uns mergulhadores estão lá debaixo d'água, eles acham uma caixa lá, cai um cano em cima da cabeça dele igual o Chaves, né? E essa máscara começa a boiar pra superfície. Aí começa, ô Máscara! Ô Máscara! Nisso a gente vai vendo que o Stanley é meio bobão, vai sendo passado pra trás inúmeras vezes. Eu não concordo. Aí ele meio que acha essa máscara que dá superpoderes pra ele quando ele veste ela, né? Quando uma máscara se veste ou se usa? Se veste. Se veste, então ele veste a máscara e começa a ter poderes. Um super-herói! Mas não poderes normais, tipo super-homem, ele vira da zoeira, né? E aí se desembola todo o filme de comédia. Tem algumas coisas legais pra gente lembrar, inclusive do carro dele, né? Que era aquele carro clássico, velho, acabado, que é um Studebaker Champion. E ele existe de verdade. É um clássico! E também vale lembrar aqui que o filme foi ambientado meio nos anos 40 para ele ficar atemporal. Todo mundo que assistir o filme vai conseguir ver que ele é uma coisa bem da hora. E do cachorrinho dele, você não vai falar nada? Ah, o Milo. O Milo é um personagem muito interessante dessa história também. Ele usa a máscara em um determinado ponto do filme para salvar a lavoura, né? O cachorro, gente, é o melhor amigo do homem e do Máscara. É isso mesmo. Mas, que nem eu tô te prometendo aqui, a história mesmo é um pouco diferente. E a gente tem que agradecer a um cara que foi o criador dessa parada toda. Foi ele que começou. Se você é fã do Máscara, você tem que agradecer muito a um cara que é o Mike Richardson. O Mike era um artista, assim, literalmente, porque ele se formou na escola de artes e ele trabalhou criando móveis. Só que ele ficou lá parafusando os negócios e falou assim, eu não sei se eu quero ficar fazendo isso, assim, esses móveis planejados pros outros, né? Que é chato. A dona da casa é doida, ela fica pedindo uns treinos diferentes. Eu quero algo mais. Eu já tô ficando maluco aqui. E foi aí que ele resolveu jogar tudo isso pra cima e abrir a própria loja de quadrinhos dele. Isso aconteceu lá nos anos 80. Só que falando nos anos 80, a gente vai lembrar que, de acordo com o vídeo do Nerd Show, que a gente falou sobre as Tartarugas Ninja, os anos 90 era só Tartaruga Ninja. Mas era tudo, era quadrinho, eles estavam pra tudo quanto é lado, fazendo um sucesso imenso. Inclusive, Renato, você poderia mostrar sua blusa de hoje. Ah, é verdade, minha blusa de hoje que é das Tartarugas Ninja, New York Slice Turtle Power.
Só que tem aquele negócio, né? A gente que não é muito assim das modernidades, a hora que a gente vê um trem na moda, a gente automaticamente é contra. Fazer o que Taylor Swift? Não sei, mas eu já sou contra. E ele meio que era contra as Tartarugas Ninja e criou um personagem, que era o Boris, ou Urso. Como é que eu posso explicar o Boris assim? Ele era um personagem literalmente feito pra matar as Tartarugas Ninja. Ele fez especificamente pra isso. Claro que no início, gente, era uma zoeira, né? Ele, tipo, criou o personagem, aqui, ó, olha esse urso aqui que vai detonar as Tartarugas Ninja. Só que o negócio foi criando corpo, e foi meio que sendo levado a sério. Tanto é que em 1986, ele criou a Dark Horse Presents, para ele ir publicando as histórias dele e de outros personagens também. Claro que no início a Dark Horse Presents lançava só algumas revistas mais simples assim, ó, com 1 ou 2 capítulos e focando em vários personagens dentro da própria edição. Ele costumava fazer isso com os amigos dele. E a grande criação original dele só veio em 1987, que era algo parecido com o que seria o Máscara, né? Era, mas não era assim. Porque a hora que ele viu o resultado assim, ele não achou muito interessante não. Porque ele criava o personagem, mas ele precisava de ajuda para desenvolver o roteiro dessa história. Ele chamava pessoas para fazer isso. E ele surgiu na edição número 10 da Dark Horse Presents. E era uma mistura, na verdade, de alguns personagens que a gente conhece. Um deles era o Coringa e o outro era um super-herói da DC que chamava Creeper. Então ele era meio que um herói, só que meio vilão, né? Era para ser tipo o Justiceiro, aquele cara que dá umas porradas e não tá nem aí, sabe? O que me lembra, Barbarelando, que hoje em dia todo mundo fala a palavra coringou, né? É verdade. Nós estamos ficando velho. E eu precisei tirar férias pra descobrir que existia essa expressão. A pessoa coringou. É, pois é. Só que nessa história aí, ele chamou o roteirista, chamava Mark Badger. E o Mark falou assim, ó, eu tenho uma ideia genial pra gente fazer essa história. O Máscara, ele é um policial que apanhou até morrer ali, né, quase morrer, e ele acha uma máscara e ele vai meio que ser um vingador. Parece um pouco a história do Robocop falando em voz alta aqui, agora parando pra pensar, né? Thank you for your cooperation. Mas o Mark disse, não, essa história eu não gostei muito não. Ele achou que a história era um pouco política demais, sabe? E ele meio que descontinuou, mas tudo bem. O personagem saiu de linha, mas depois veio a Dark Horse Comics, que também era dele, e ele resolveu criar outras histórias, ou publicar outros personagens. Alguns quadrinhos, inclusive, de personagens bem famosos do cinema, inclusive. Teve quadrinho do Alien, Alien vs Predador, O Exterminador do Futuro e até Star Wars publicou revistinha deles também. Mas foi por volta de 1989 que surgiu uma versão completamente diferente do Máscara. E inclusive mais parecida com essa versão que a gente conhece hoje, né? Duas pessoas ficaram responsáveis por essas histórias, um roteirista e um artista. E eles foram responsáveis por fazer várias histórias do Máscara que iam ser publicadas. Só que, olha só que interessante, já começam algumas diferenças por aí. Não era só o Stanley Ipkiss que usava a máscara. Cada episódio, uma pessoa diferente usava essa máscara. O Stanley Ipkiss, né, que é o Jim Carrey no filme, ele nem era o único personagem principal. Inclusive, ele era uma versão totalmente diferente do Jim Carrey, assim, bem diferente mesmo. Impossível. Então, no quadrinho, o Stanley é aquela pessoa que sempre sofreu na mão dos valentões, sabe? Aquele sofria bullying e tal, ele era meio nerdola, sabe? Aquele óculos, aquele pullover de cachemir, sabe, Barbarelando? Que a pessoa, assim, o estereótipo do nerd dos Estados Unidos. Sério? Eu tô tão mal assim? Só que nesse quadrinho mostrava que ele tinha uns desejos reprimidos, uns negócios que ficavam fazendo mal pra ele. Ele não fazia terapia, Barbarelando. Basicamente é isso. E o que ele faz? Ele compra a máscara como presente pra namorada dele. Ele não era tão nerdola assim, tinha namorada, né? Parece. Só que aí ele resolve usar essa máscara. E ele ganha uns tais poderes de alterar a realidade, fazer uns trem muito doido. E também a máscara realizava os desejos ocultos de quem tava usando a máscara. É bom, é... Mas aí vamos só pensar, o que acontece com uma pessoa cheia de trauma que usa uma máscara que revela os desejos mais íntimos? Essa pessoa, no mínimo, quer se vingar de todo mundo, né? E é isso que ele faz. Gente, ele dá porrada em todo mundo. Todo mundo que já tirou onda com a cara dele. Tem uma cena icônica, inclusive, com os mecânicos. Ele se vinga dos mecânicos que ficaram se aproveitando dele. É hora da revisão geral! Parece muito gráfica! Parece uma coisa meio autoral, não parece? Assim, não só do autor, mas com a gente, que toda hora a gente sofre um negócio desse aí, quer se vingar e não tem o que fazer.
talvez a saída seja a gente escrever uma história em quadrinhos. Mas tem coisa até mais séria, né? Tipo, a polícia vai atrás dele, ele vai lá, mata todos os policiais. E bem no final da história, né, quando ele tá fugindo da cidade, tá pra fugir da cidade, a namorada dele vai lá e mata ele. Dá um tiro, pá! Ele, ai, 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 ai! Aí ela usa essa máscara por um tempo, depois ela entrega pro tenente Calloway, que é aquele, né, o tenente lá da polícia, ele também usa, mas ele quase mata o parceiro dele. Aí ele fala assim, não, eu tenho que esconder essa máscara aqui pra ninguém poder usar mais. Aí meio que deixa pra lá. Só que o grande vilão dessa história, na verdade, é o Walter. Fica estranho, né? Assim, quem que é? Ah, o Walter, o quê? O mecânico? Não. E o que eu posso fazer por você? O Walter é como se fosse um tropeço da família Addams, gigante, que vai lá tentando ir atrás de quem tá com a máscara no momento. Aí ele vai atrás de todo mundo. Ele até, inclusive, aparece naquele desenho do Máscara, que é aquele cara meio, né, tropeção. Só que ele não passou de nada disso no desenho. Só que na continuação dessa história, o Walter consegue pegar essa máscara, só que ele não quer usar. Na verdade, ele joga fora pra que ninguém mais use. Será que o Walter nessa história, na verdade, é o vilão ou o mocinho? Fiquei com essa dúvida aqui agora, é um negócio pra gente pensar, né? Bom, essa é a história original do Máscara, né? Depois vieram algumas outras histórias, mas eu acho que é legal da gente ver como que o filme foi feito e como que quase ele virou um filme de terror. Bom, se você tivesse uma história dessa na mão e quisesse fazer um filme, eu acho que o melhor caminho era seguir a onda dos filmes de terror que estavam aparecendo ali naquela época, né? Nada mais justo que fazer um filme bem parecido com Freddy Krueger, que a gente tem um material de história para fazer um negócio desse. E essa ideia começou a nascer em 1989, porque o Mike Richardson pegou a pastinha dele, pôs debaixo do braço, foi andando, pegou o ônibus, ele não tinha tanto dinheiro assim nessa época, varelando, e aí chegou na New Line Cinema pra mostrar assim, ó, gente, aqui ó, vamos fazer um filme dessa história aqui, ó, explodir cabeça, matar uns policial, fazer uns negócios da hora, isso aqui vai, com certeza vai ser um sucesso absoluto. Só que aí, eles fizeram uns roteiros iniciais, né, pra essa história, só que eram uns roteiros bem malucos. Nem essa história é igual à história do Máscara que você conhece. Você tá preparado? Eu tô preparada, mas eu tô com medo. Você tá com medo? Tampa um ouvido aqui se você tem um pouco de medo, Tá porque bom. é um negócio assim, ó. Seria uma história sobre pessoas que pegavam, nós estamos falando de máscara, pegava o rosto das pessoas assim, ó, cortava, tirava a máscara e colocava nos adolescentes para que eles ficassem zumbificados. Aí eles falaram assim, pronto, nós temos nossa ideia, isso aqui vai dar mó certo, vai dar um mó filme de terror. Aí eles falaram assim, ah, já sei, a gente podia chamar um diretor bom de filme de terror. Vamos chamar o Chuck Russell. Parece o nome de Chuck Russell. Sylvester Stallone, não parece o nome de vai começar um filme dos anos 80 de porradaria? Christopher Reeve, Gene Hackman e Marlon Brando. Mas né, nesse caso aqui, ele na verdade era o diretor de A Hora do Pesadelo 3. On Elm Street, Part 3, Dream Warriors. Ou seja, um diretor de filmes de terror. Mas olha que coisa boa. Eles queriam fazer um filme de terror, filme de terror. Aí tinha um diretor de filmes de terror. E pela união de seus poderes, eles não fizeram um filme de terror. Mas, mano, o quê? Mas como que eles não fizeram um filme de terror? Na verdade, acabou saindo um filme de comédia. E a ideia foi do próprio Chuck Russell. Eu falei assim, mas por quê? Porque ele foi ler o material original lá e falou assim, não, dá pra fazer um filme de terror, mas é porque, assim, acabei de fazer A Hora do Pesadelo 3, né? Vai ficar igualzinho o filme que eu acabei de fazer. Vou dar material aqui, ó, pra gente fazer um filme de humor. E aí, né, já tinha provado com o estúdio lá, ele babou no ouvido do povo. Falou, não, mas a comédia vai ser muito melhor, porque, né, nossa, vai ser uma beleza. Aí o pessoal, tá bom, vamos fazer uma comédia então. Mas só que a gente precisa ir atrás de um ator pra fazer esse negócio aí. E alguns foram cotados. Tipo o Rick Moranis. Nossa, Rick Moranis agora me lembrou. O querido Escolhi as Crianças. Ele sumiu pra caramba. A gente podia fazer um episódio, hein? Onde que foi parar o Rick Moranis. Se eu soubesse quem é ele, né? Você vai saber depois, na edição. Robin Williams também foi cotado para fazer. Claro que eu não preciso nem falar que o Nicolas Cage também, né? Sempre. Eu fui outro dia, Babarilando, foi pedir aqui um espetinho aqui embaixo. Foi cotado para fazer para mim o Nicolas Cage. Eu topo. Mas meio que todo mundo já falou isso, mas já tinha alguém na cabeça, né? O Jim Carrey. Só que a gente tem que pensar um negócio aqui, ó. O Jim Carrey, a gente pensa hoje, nossa, o Jim Carrey e tal. Mas na época, ele tava só iniciando, tá? Ele era só um jovenzinho. O que ele já tinha feito nessa época? Ele já tinha feito uma série chamada Living Colors, que ele fazia meio que uns sketches, assim.
Ele era muito bom porque ele fazia umas caras assim, você quer uma sopinha? Ele sempre... Mas assim, ele era engraçado e tudo, mas o que chamou realmente a atenção do pessoal é que ele fazia essas expressões. É mesmo? Porque fala assim, o Máscara, a gente já põe nos quadrinhos umas caras doidas, ele faz umas caras doidas, eu acho que vai dar certo aqui. Mas só que o Jim Carrey não foi o único ator novato, né, que eles colocaram nesse filme. A Cameron Diaz também, não só novata, como foi o primeiro papel dela. Na verdade, a primeira escolha para o papel foi a Anna Nicole Smith, só que ela foi fazer um outro filme. Eu já tinha confirmado tudo, mas acabou não fazendo. Ela fez o Corra que a Polícia Vem Aí 33 1/3, o insulto final, que eu tenho que reassistir esses filmes, porque eu acho que daria um vídeo muito legal. Eu acho que ia ficar muito bom da gente ver hoje em dia. Aí quando ele ficou sabendo disso, né, o Chuck Russell falou assim, a gente tem que cancelar esse filme, mas aí convenceram ele a dar uma chance pra essa menina novata lá. Obrigada. No, it was really just out of my mind. I couldn't eat, I couldn't sleep. Only thing I thought about was when they were going to make their decision. Nessa época ela era modelo, né? Mas só que ela acabou ganhando o papel por causa das fotinhas dela. Ela era fotogênica essa menina aqui, ó. Vamos chamar ela pra fazer esse papel. We're like brother and sister now. Yeah. That's great. She's fantastic. He beats up on me. It's wonderful. Snap! Aí quando colocaram os dois no papel lá, vieram as mudanças, né, que do quadrinho pro filme. Por exemplo, o Stanley agora não ia ser um sanguinário, que não sei o que e tal. Ele ia ser o herói, né, ia ficar com a mocinha no final, aquela história de sempre. Agora tá sendo cínico. E outro acerto muito grande foi colocar o Jim Carrey no papel principal. Por que, você me pergunta? Porque ele é bom só? Não, porque ele também economizou $1 milhão pro estúdio. Por quê? Porque ao invés de fazer aquele tanto de efeito especial para as expressões faciais dele, que iam ser bem importantes, eles foram lá, colocaram a maquiagem dele de máscara, colocaram aquela máscara de abacate nele, colocaram aqueles dentão e ele começou a fazer e tipo, teve muita coisa que não precisou fazer como efeito especial. Sabe aquele dente dele de pastilha Clarence? Sabe aqueles dentão? Então, aquilo lá, inclusive, era para cenas que era só para ele ficar parado, sem falar nada. Mas o cara era tão danadinho que ele aprendeu, ele deu um jeito de falar com aquela prótese lá e, inclusive, ajudou bastante na pós-produção do filme. Quem me segure! E fez tanto sucesso, Renato, que hoje as pessoas aderiram a esses dentes. Todo mundo demais! Mas só que ele não conseguia fazer tudo, né? Ele não conseguia fazer assim, a cara dele virar um lobo, que nem naquela cena. Na verdade, tinha muitos efeitos especiais também que eles usavam no filme. E, inclusive, eram muito bem feitos pra época e muito elogiados. E o clássico terno amarelo foi uma escolha do próprio Jim Carrey pro personagem. Aí, gente! Por quê? No início da carreira dele, eu não sei se você sabe, mas ele fazia comédia stand-up. E a mãe dele fez um terno amarelo pra ele se apresentar. Só que meio que não deu certo e ele ficou meio, sabe, chateado com aquilo. E ele usou esse terno amarelo meio que como uma redenção na hora do fracasso, mas também na hora do sucesso. E talvez você lembre de algumas cenas bem clássicas do filme, né? Ela é tão tímida. Mas eu acho que uma das mais clássicas é aquele que ele dança com os policiais, faz todo mundo dançando. Você lembra dela? Essa cena tem um grande diferencial porque o Jim Carrey quase não fez essa cena, porque ele tava passando muito mal no dia. Mas eles só tinham uma noite pra gravar. E os caras falaram assim, ó, Jim Carrey, você ressuscita aí, meu filho, porque a gente precisa gravar esse negócio. Ah, mas eu tô passando mal. Mas tem que gravar, vamos lá. E ele acabou fazendo isso tudo, né? Passou por cima da doença. Você acredita que eles quase cortaram essa cena do filme? Porque eles falaram que, não precisa de uma cena de musical pra esse filme e tal. Só que no final o pessoal falou tanto na cabeça lá dos executivos, do povo, que a cena entrou. E eu acho que é uma das cenas mais clássicas do filme. Tinha que ter entrado mesmo. Essa música, inclusive, o Cuban Pete, ficou até nos altos das paradas de sucesso naquele ano. Mas quando o filme foi lançado, ele foi um sucesso tanto de crítica quanto do público, que é o que importa de verdade, né? Isso! Eles gastaram mais ou menos uns $18 milhões. Eles estavam esperando entre 30 e 35 milhões. Só que o negócio estourou e chegou à bilheteria de $350 milhões. Imagina, Barbarellando, você tá ali, joga uma quina e recebe um prêmio de Mega Sena. Eu já falei, ninguém me vê mais. Você sai daqui, né, Barbarellando? Com certeza. Quem que vai ficar no seu lugar pra falar aqui comigo, pra conversar? Renato, você pode pôr quem você quiser. Nós vamos abrir um concurso público. Só pra você ter uma ideia, até
2019, este era o filme baseado em quadrinho mais rentável da história. Só ficou, né, foi superado pelo próprio Joaquin Phoenix, que é o próprio Coringa, né? Aí também, mas não gastaram nada pra fazer o Coringa. Vamos fazer um paralelo aqui, Babarelando, se é que precisa de roteiro de alguma coisa. É um cara maluco, tá nervoso com todo mundo, que quer descontar em todo mundo. É só pegar qualquer pessoa no centro aqui embaixo. Com certeza. O personagem brasileiro já está pronto. Não precisa fazer mais nada. Não precisa de roteiro. Podia ser eu, inclusive. Pensei em você, mas eu não queria te expor. Era só breiar aqui a cara de um batom, fazer um nariz para lá, e eu pronto. Já tava maluca aqui. O que é? Você não tá jogando papel no chão? Bom, mas voltando pra história do filme, você deve lembrar que ela termina, né? Fala assim, eu te amo muito, e você, meu Deus, você não precisa ser o Máscara pra ser o meu amor, e ele joga a máscara no rio, né? Aí o cara vai lá atrás pra tentar pegar a máscara e tal. Mas, peraí. Tem umas coisas que não estão fazendo sentido aqui que eu tô falando. Porque olha só, o negócio fez um sucesso danado. Deu um dinheiro danado também. E não continuou por quê? Cadê o Jim Carrey nessa história? Tem alguns motivos para ele não ter continuado. O senhor está bem? Não sei. Eu acho bom. O quê? Não continuar. Por quê? Porque já fez o que tinha que fazer. Se continuasse, ia ficar uma merda. Bárbara Boscoioli, né? Comentários de cinema. Então, a verdade é que muita gente deu vários motivos pro Jim Carrey voltar. Falou assim, tem uma história diferente, tem uns negócios aqui, você dá uma olhadinha aqui, quem sabe, né? Tem várias histórias de por que ele nunca voltou pro papel. E, assim, nada delas tem a ver com dinheiro, porque eles ofereceram a bala, viu? Nossa senhora, pra esse menino voltar pra esse papel, tem algumas histórias falando que na mesma época, por exemplo, ele tava fazendo o Grinch. Ele tava cansado de pintar o corpo pra fazer essas filmagens. Eu entendo. Pintar a cara, beleza. Deve ser com umas 6 horas pra pintar a cara, mas imagina pintar a cara todo o corpo, um tanto de pelo, pra ficar verde. Ele tava cansado de coisas verdes. Mas a verdade é que o Jim Carrey, primeiro, ele nunca foi conhecido por gostar de fazer continuações, né? E ele também falou que não tem mais história pra contar, senão vai ficar marcado o papel. Aquele negócio melhor sair por cima. Eu até concordo com ele por um lado, porque tem várias coisas que vai indo, o negócio desgasta e fica um saco, né? É verdade, Renato. Só se pensar todo poderoso, o 2 não tem ele, Não né? tem ele não faz continuação. Ele tá certo. Ele tá certo, gente. Vai lá, faz o nome dele, fica com aquele gostinho de quero mais. Mas só que o Chuck Russell, que foi o diretor lá do filme, falou assim, eu já tinha umas ideias, ele que realmente não quis. Por exemplo, uma ideia dele é que o Walter dessa vez aparecesse no filme, que era lá o tropeço da família Addams, né? E que a Cameron Diaz também ia usar a máscara nessa vez. Também tinha uma história que ele ia estar num zoológico e os animais iam usar a máscara. Eu acho que também agora matou o argumento, né? Porque é uma história meio bosta. E também tinha uma ideia de reaproveitar o nascimento da máscara, porque no filme fala, né, inclusive no Dr. Newman lá, que é um cara que é psicólogo, Dr. Newman no filme ele tem um livro que fala sobre máscaras, mas fala sobre máscaras sociais. É isso mesmo, Andy. Todos nós usamos máscaras metaforicamente falando. E aí ele começa a ler esse livro e tal, só que ele tem uma máscara de verdade, aí vai lá mostrar pra ele a máscara, e ele fala, nesse momento aí, que a máscara pertence ao deus Loki. Quem é Loki? É o deus nórdico da travessura. Pegadinha do malandro! Imagina o deus Loki com um boné de lado do Varelando, fazendo salsinha fufu. Isso é muito bom. E teve uma cena dessa gravada, da origem da máscara, antes de estar lá naquele baúzinho lá, de ser achada no início do filme, né? Só que ela foi gravada, cortada, mas colocada como um extra no DVD do Máscara quando foi lançado. E na versão da história em quadrinhos, ela na verdade é um artefato de uma tribo africana. Só que acontece que tem uma maldição nela e tal, assim, isso daria um bom filme de terror, né? O que me lembra, inclusive, que eles até queriam fazer uma continuação colocando Jason versus Fred versus Máscara. Aí já... Por isso que não, tá vendo? Eu acho que o Jim Carrey tava certo mesmo, né? Mas assim, a ideia não morreu completamente, porque depois veio Fred versus Jason. Só que aí os produtores falaram assim, se não tem o Jim Carrey, eu não quero fazer mais nada disso, não. Só que em 2005 veio o filho do Máscara, né? Bosta. Aí a gente vê que o Jim Carrey tava certo mesmo. Falei, eu avisei. Realmente, ouve a Bárbara Elano, ela é sábia. Tá. Não devia, não. Tá bom, então. Bom, é claro que ainda tem várias e várias coisas pra gente falar sobre o Máscara, né? Tem o desenho também, que é um desenho... É o Máscara! Que demais!
Mas eu acho que merece um episódio só sobre desenho, porque é um negócio muito da hora, a gente pode falar mais sobre isso. Nas histórias em quadrinhos também depois voltaram várias histórias, tiveram umas histórias meio cavernosas, a história em quadrinhos sempre é pesada. Depois, se você quiser dar uma lida, você vai ver que o negócio o buraco é mais embaixo. Lembrando que tem jogo também. Tem jogo também do Super Nintendo que é sensacional, difícil. Na verdade, é mais difícil do que sensacional. É bem difícil mesmo. Mas eu fazendo esse vídeo aqui, eu percebi que o filme ele tem outra história, mas não só a história da história em quadrinho. Me parece que é muito mais uma história pessoal do cara que tava querendo colocar umas frustrações dele pra fora. Sabe, um menino tímido e tal, que tem alguns poderes depois e quer se vingar das pessoas. Então, assim, esse filme, além de falar sobre a história original, fala sobre a história em quadrinhos e fala muito sobre a gente, né? Porque a gente fica querendo colocar algumas coisas pra fora. Eu sinto que o mundo é muito injusto, né? Tem várias coisas, por exemplo, que a gente tenta fazer justiça, assim, as pessoas fazem a gente de bobo e tal. Me abraça forte, amigo. E esse cara aí resolveu dar um jeito aí terapêutico de colocar esses demônios pra fora e mostrar como que ele queria resolver as coisas. Tudo bem que não precisava matar as pessoas, né? Mas vamos confessar também aqui, Renato, só pros íntimos, porque aqui todo mundo é chegado, a gente né? é pãozinho de queijo mesmo. Às vezes dá vontade de matar mesmo. Ah, dá vontade de dar umas porradas mesmo, Às vezes dá vontade da gente descontar, né? Eu gosto de achar isso. Essa é a história de um cara que queria muito descontar, mas não queria perder o réu primário. Posso lutar contra o crime, protegendo os inocentes. Lutar pela paz mundial. Mas primeiro... Bom, meus amigos, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado bastante desse vídeo. E ó, se você gostou, eu insisto, né, que você se inscreva nesse canal, deixe o seu like, porque ajuda demais o nosso serviço aqui. E eu vou deixar mais uns 2 vídeos aqui pra você assistir. Eu tenho certeza que você vai gostar bastante, tá? Bom, eu vou ficando por aqui, mas toda semana eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante pra vocês. Então, adeus!